18 pessoas aí. Vou dar uma boa noite geral aqui. Boa noite a todos aí. Bem-vindos aí a mais uma sessão do Cineclube de Casas Casadas, já entrando rapidamente no seu terceiro mês. E hoje essa sessão é muito especial, porque é uma sessão que traz uma experiência única, uma experiência singular, uma experiência muito especial, que é essa experiência do selo Cine, que são aí microfilmes, né? Eu havia conhecido o Festival do Minuto, agora tem o Festival dos Microfilmes, e eu tive a oportunidade de ver o conjunto que foi colocado à disposição aí das pessoas que acompanham o Cineclube Casas Casadas, e o que mais me impressionou foi a variedade, né? A gente espera, em geral, nesse tipo de filmes assim feitos com muito pouco tempo, né? Uma série de ideias curtas, mas o que me surpreendeu foi ver documentários, foi ver filmes, de repente, sobre um órgão de uma igreja de Niterói, filme sobre como é que é o nome daquela que era jurada do Chacrinha, esqueci o nome dela agora, Que Maravilha, né? Filmes de animação, filmes de ficção científica, enfim, um festival muito rico. E isso foi o que mais me chamou a atenção e que mais me manteve ali para ver toda essa sessão, que eu achei bastante interessante. E aí eu vou chamar agora para falar a Tayane Maciel, que vai falar mais especificamente do que é esse festival, do que vai ser essa edição desse ano. E lembrando a todos aí que quem quiser participar, se nós temos o recurso de chamar pela mãozinha, tem uma mãozinha em cima aí da plataforma, que vocês podem assinar para falar, mas, se for o caso, pode abrir o microfone já e começar a falar. O importante é que, enquanto a Tayane estiver falando, ou outra pessoa estiver falando, o microfone esteja sempre desligado, tá bom? Só antes, vou aproveitar para dar um abraço aqui ao meu querido amigo, e agora descobri meu vizinho, basta só atravessar a rua, Marco Altberg. Um beijo grande. Vamos nos ver aqui, por aqui, no Horto. Oi, gente, boa noite. Hoje estão abertas as inscrições para o Festival Selo Cine. Essa é a 10ª edição. Tenho o prazer de dizer que sou a apresentadora dessa 10ª edição. Eu sou atriz e engenheira ambiental. Sou atriz desde os 3 anos de idade, então comecei aí bem pequenininha nessa carreira artística. Também sou apaixonada por cinema, acho que é importante, né, mostrar isso também, e amo, enfim, Tim Burton. Então, estar aqui junto com vocês, para mim, é uma alegria muito grande, assim, de verdade, estar apresentando esse festival. Então, lembrando que hoje abriram as inscrições para o Selo Cine, e deixa eu pegar aqui. A gente está fazendo essa live aqui de abertura, a gente teve essa mostra que foi... A gente pegou os filmes vencedores, então, categorias documentário, ficção, animação, e as categorias especiais também tiveram nessa mostra, que foi, começou dia 20 e foi até hoje. Então, quem quiser comentar sobre os filmes, tirar dúvidas, eu tenho várias dúvidas que eu vou querer perguntar aqui para vocês, diretores, realizadores, e acredito que é isso. E agora eu quero também chamar o Marco Altberg, que é o idealizador do festival, cineasta, produtor, um dos fundadores da ABC, e também o Afonso Beato, que é um super fotógrafo que está aqui com a gente e que dirige também a ABC Cursos de Cinema, que é a co-realizadora do Selo Cine. Então, lembrando também que a ABC ela vai dar um prêmio especial para um dos filmes, e o prêmio especial é a bolsa para o curso Fazendo Cinema com Celular, com o Carlos Ebert. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter, é só perguntar aqui para a live, né, para o pessoal que está aqui presente. E antes de passar a palavra para o Marco, eu quero destacar aqui a presença dos realizadores, o Ricardo, que é o diretor do Sheila Lucas, que é um dos meus preferidos, um dos micrometragens preferidos. Já tenho várias perguntas para fazer, como foi, como conheceu. Então, enfim, queria só registrar aqui essa minha felicidade, que eu gostei muito do seu filme. O Clério Bach também, que é o diretor do Isolation, que é o ganhador, né, de melhor ficção, e também da categoria especial do ano passado. Também o Bruno Martins está por aí.
Não sei se o Bruno Martins já entrou. Mas o Bruno Martins também confirmou a presença e ele é diretor do documentário Tum Tum, que também é um documentário maravilhoso, que, enfim, super emocionante. Os filmes são todos muito maravilhosos, não é porque eu estou apresentando, não, mas, assim, fiquei super emocionada com essa mostra e é muito bom estar aqui com vocês e vai ser um grande prazer tirar todas as dúvidas. Então, agora, eu vou passar o bastão para o Marco, que vai falar um pouquinho dessa experiência, dessa 10ª edição, que acho que com muita felicidade, né, que a gente chega até aqui nesse ano de esperança. Acho que 2021 é um ano que está aí reabrindo as portas, então está fazendo um festival de cinema nesse ano, né, depois desse ano que foi 2020, acho que renova muito a gente. Então, vou passar aqui agora a palavra para o Marco. Obrigada. E é isso. Ok, Tayane. Então, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Vocês estão me ouvindo? Ok. Bom, então, assim, nós chegamos a essa 10ª edição do Selo Cine, o filme que esse festival iniciou, foi criado foi gestado dentro do Oi Futuro, no ambiente onde ninguém imaginava, ninguém falava sobre produção de conteúdo digital. Então, eu participei dessa primeira experiência e achei tão incrível que abracei e trouxe o festival, né, para a gente, através da Indiana Produções, que é a minha produtora. E o festival ele teve diferentes formatos ao longo desses anos, né? Então, assim, ele teve momentos de muitos patrocinadores e teve momentos mais difíceis e hoje a gente está voltando por conta da lei Aldir Blanc, né? E com apoio aqui da ABC, cursos de cinema, aqui do Cineclube Casas Casadas e do canal Like, que está apoiando a gente com mídia e os filmes vencedores vão ser exibidos no canal Like, né, o canal 530 da Claro. As edições anteriores elas tiveram muito também a participação na época da Rio Filme, no momento que a Rio Filme ela estava bem ativa no mercado, e também do canal Brasil, né? O canal Brasil exibia também os filmes. E hoje a gente está com o canal Like. Então, assim, lembrar também aqui que o Vitor está aqui presente também, que é o diretor vencedor do ano passado. A gente considera assim que é muito importante a produção de conteúdos digitais. A ideia sempre começou do celular, né, de você ter conteúdos para o celular, mas isso despertou um interesse assim muito grande no Brasil inteiro. Então a gente lançava temas, várias edições foram temáticas, por exemplo, na época da Copa do Mundo, O Mundo é uma Bola. A gente teve vários estímulos temáticos para aqueles que queriam fazer filmes baseados em temas. E esse ano, Tayane, só para lembrar também, a gente tem um tema, não para o festival todo, mas uma categoria especial em cima do tema Pela Vida, ou seja, que é a melhor maneira de expressar a volta à vida, né? Desse momento tão difícil que a gente está, que significa muita provação, muito desafio para a humanidade em geral e em especial no Brasil. E em especial também a questão na área da cultura, né? Na área da produção audiovisual. O festival teve um esforço de fazer premiação em dinheiro exatamente como uma forma de não só de reconhecer, né, com os prêmios, os talentos surgidos a partir do festival, mas também de tentar dar algum auxílio financeiro para a categoria, para os realizadores, para as pessoas envolvidas com audiovisual, mesmo que iniciantes, porque a situação está difícil, né?
Bom, eu, desse panorama breve, vou passar a palavra para o Afonso Beato, que nos recebe na ABC Curso de Cinema. Eu não sou fundador da ABC, só uma correção, né? A ABC é uma associação criada por fotógrafos, né, basicamente, mas que também se ampliou em cursos, em várias atividades super interessantes, instigantes e tal. Então, assim, a gente espera que, como vocês todos viram e se referiram, essa seleção de filmes premiados no Selucine, não só os premiados, mas, nossa, assim, em vários anos foi muito difícil premiar, porque tinha filmes incríveis, né? Sim, em animação, assim, super criativos em animação, em documentário, em ficção. Teve uma época que a gente fez uma temática também sobre o Rio de Janeiro. Então, assim, o olhar das pessoas é impressionante, é muito legal. E outra coisa interessante é o seguinte, que vários realizadores de filmes do Selucine, eles entraram no mercado. Ou estavam entrando, ou quase entrando, ou passaram a fazer parte do mercado. Então, foram fazer seus filmes, foram trabalhar em equipes. Então, assim, o Selucine tem essa função assim de descobrir talentos e trazer para o público os talentos. Então, Afonso, a palavra está contigo. Abre o microfone, Afonso. O microfone está fechado. Perdão, o microfone abriu agora. Só que eu estou dizendo o seguinte, vou falar sobre o óbvio, vou colar uns ladrilhos aí nas paredes, mas eu não posso deixar de parabenizar tanto a iniciativa do Marcos e da equipe dele, da Indiana, e todo mundo que reduz, essa coisa que o Marcos sempre lança, entende, como uma pessoa de vanguarda e um olhar assim até para o futuro. Sempre o Marcos é um futurista, é um diretor e um produtor de visão. E parabenizar vocês. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, é da importância do que vocês estão fazendo. Né? Porque nós começamos, quer dizer, eu estou saindo, vocês estão entrando. Mas eu entrei assim. A minha primeira experiência em cinema foi com o diretor de produção, no primeiro filme do Carlos Diegues, que era uma coisa em 16mm, feito por Pai Arboleto, numa pracinha ali em Ipanema, e eu era o diretor de produção, que era o seguinte, fazia sanduíche para a equipe. Mas eu tinha habilidades mecânicas e fiz um carrinho com roda de rolimã, não tinha skate nessa época. Mas o diretor de fotografia era o Davi Neves, nosso falecido, grande, era fotógrafo, diretor e tudo. Mas, enfim, você começa assim, você gosta de cinema, você ama o cinema, esses são os ladrilhos, isso é óbvio para todo mundo, mas nós fomos picados por esse vírus. E estamos aí presos a ele, não dá para sair. Isso é uma doença que vocês sabem disso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu vi a mostra de vocês, é absolutamente incrível. Não é só o começo, é a criatividade, não é assim o amor e a precisão em que vocês se expressam em termos de linguagem, como diretores, como criadores, no minuto. E isso é o maior desafio que existe, porque esse minuto, que você conta uma história nesse minuto, é como um comercial. Na verdade, um comercial ou um filme de 1 minuto, um microtema, é um longa-metragem. Você tem que contar uma história. Não adianta você abrir a câmera e rodar 1 minuto. De repente, é um plano só. Não é isso. Você tem que contar uma história e vocês contam com uma incrível criatividade. E isso isso toca a gente. Eu estava falando agora, há muito tempo eu estou nos Estados Unidos há muitos anos, mas há 10 anos eu comecei a ensinar aqui. E você tem exemplos disso. São 2 coisas que eu acho importantes. Fazer, se expor, né? Dar a cara
E onde você dá a cara? Em festival. Essa competitividade, existe uma competitividade? É claro que existe. Eu sou contra a competição em arte e tudo, mas existe. Você vai lá, mas, na verdade, o festival é uma tribuna, que você dá a cara. Alguém, umas pessoas dizem que você é o melhor, mas não é isso. O importante é você se mostrar. Se o filme vai ganhar ou não vai ganhar, isso não é importante. É o filme se tornar conhecido, né? Isso é a importância desse festival. Vocês podem saber que outras pessoas, muitas pessoas, vão ver esses trabalhos e a sua reputação como criadores, como profissionais já quase profissionais de cinema, começa aí, entende? A tenacidade de cada um de continuar, a paixão de cada um continuar. Não importa a raça, a cor, entende? Status monetário, financeiro, não importa nada disso. Na verdade, é esse cinema que você vai pôr para fora, mas essa coragem de se mostrar aquilo que vocês pensam, né? Como artistas, como observadores da realidade, como disturbadores dessa realidade. Não sei mais, desculpe meu português, porque eu estou aqui há muitos anos, nunca consegui falar inglês direito e agora esqueci o português. Sempre falei disturbador, não sei nem se isso quer dizer. Como é que é isso? Perturbador? Não. Sei lá como é que é. Mas, enfim, aqui, olha, a gente tem... Agora eu vou falar da escola, porque tem umas pessoas presentes aqui da escola. A Zaida, que é uma atriz por muitos anos, entrou na escola porque ela resolveu fazer cinema, isso aqui. Aí, no curso de introdução, cara, ela escreveu um roteiro, 9 pessoas escreveram um roteiro, nós produzimos 6 roteiros assim, de filmes de 2, 3 minutos, né? Filmes estudantis. Geniais, são experiências geniais, entende? Quando você dá assim, uma estrutura, como nós estamos dando aqui através desse festival, você vai longe, porque é isso. Não é só o fazer, mas se expor. É como o fotógrafo pensa que é só tirar fotografia ou filmar. Não, você tem que filmar e projetar. Então, vocês vão escrever, não é? Roteirizar e gravar e projetar. O projetar aqui é entrar em festival. Hoje em dia, para quem começa, não tem lugar melhor do que os festivais. E esse é muito importante, porque é um festival que requer um mínimo de estrutura, que é o tempo de duração, portanto, o tempo de produção, mas a criatividade, não é isso? Então, gente, participem mais. Eu quero dizer também que digo para as outras pessoas, porque as pessoas chamam de live, nesses nossos encontros aqui, eles vão crescendo, as pessoas vão chegando, mas digam para os amigos que se perderam em algum momento o começo dessa gravação, essa gravação vai ser exposta amanhã, no amanhã ou depois da manhã, no nosso canal do YouTube. Todo mundo que recebeu o link hoje vai receber uma coisinha disso. Se você perdeu, entra ali. E muita gente, às vezes o dobro das pessoas que vão aparecer aqui vão aparecer lá, viu? E apareçam aqui ou na ABC Curso Cinema, que está online para as pessoas que estão longe do Rio de Janeiro. Agora, no começo de março, nós vamos começar 5 programas, 5 turmas presenciais, mas tem um bando de cursos online aí que vocês podem ver. Eu vou aproveitar e dizer que está no ar também um programa de inclusão, de inserção social da ABC, a Associação Brasileira de Cinematografia, da qual a ABC Curso Cinema faz parte, como um departamento dela. Em Laranjeiras, nós temos um local nas Casas Casadas, é um lugar genial, e o Cineclube Casas Casadas, que aqui é tudo junto. Isso aqui, na verdade, é um encontro, né? Então, voltem para cá, mesmo fora desse festival, voltem para cá, fiquem conosco nos encontros, isso aqui é gostoso a beça.
tem papos geniais, isso aqui é um papo entre amigos, família. Só uma recomendação que eu faço para vocês. Não saiam dessas reuniões cedo, porque quem sai a gente começa a pichar, porque, entendeu? Então, não abandonem essa sessão, isso é muito perigoso, viu? Então, parabéns a todos e boa sorte aí nessa competição. Eu passo para a Tayane de novo, querido. Muito obrigada. Eu fico muito feliz ouvindo e fiquei pensando aqui, acho que a primeira reunião que eu tive com o Marco também, eu falei isso. Meu sonho era ter feito faculdade de cinema. Eu sou formada em teatro, fiz muitos cursos de cinema, mas não fiz a UF porque eu achava que eu não ia ter como comprar equipamento de cinema. Eu não imaginava que o celular fosse se desenvolver tanto e que a gente ia poder fazer filmes com celular. E assim, você vê como a tecnologia tem sido cada vez mais acessível e você não precisa de muitos recursos, né? Assim, você precisa de criatividade. Então, algo que eu acho bem importante de frisar aqui é justamente isso, assim, pega a tua criatividade e coloca aqui no seu filme, sabe? Um filme de até 3 minutos e quantas histórias incríveis eu acompanhei agora na mostra. Então, enfim, era só um parênteses que eu achei importante fazer aqui. Acho que é isso, uma ideia como é que é? Esqueci agora. Uma ideia na cabeça e a... Esqueci. E a câmera na mão. E uma câmera, isso. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Agora é o celular na mão, no caso, né? Porque já está aí super acessível para todo mundo, então eu super incentivo quem quer fazer cinema, vai fazendo, vai treinando, pega o celular, vai filmando, estudando ângulos, acho que isso é um ótimo exercício. E essa questão também dos curtas, enfim, às vezes você não vai ser premiado no primeiro festival que você se inscreve, mas no segundo, e é esse exercício. Eu acho que cinema é sobre esse exercício de você estar ali, aguçando o seu olhar cada vez mais, aprendendo a editar, enfim. Então, agora eu queria conversar com o Ricardo Lira, que é o diretor do micrometragem premiado em 2019, o Sheila Lucas, A Alma Brasileira, que conta a história da Sheila Lucas, que foi trabalhar num teatro como faxineira, e aí o filme mostra como é que esse trabalho transformou a vida dela, assim, como é que isso, enfim, deu um novo olhar, uma nova perspectiva e realmente mudou a vida dela. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, se você já conhecia a Sheila, como é que foi a escolha dessa personagem, queria ouvir um pouquinho de você. Olá, boa noite, Tayane, boa noite a todos, todas. Nossa, eu estou muito feliz de estar participando dessa conversa e uma aula, o Afonso falando aí, poxa, estava aqui, a minha imaginação, minha cabeça estava voando e como é uma aula de vida, né? Ele falando aqui foi incrível. Bom, com relação ao filme, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras, você ter falado que gostou muito do filme, eu fiquei muito feliz. E eu fui trabalhar, eu sou ator, né? Sou ator, sou iluminador cênico, e aí eu fui trabalhar lá no Teatro da UF em 2014. Só que antes disso, eu fui trabalhar como técnico de luz lá desse teatro, né? Que é o Centro Cultural da UF, né? O Centro de Artes UF, e lá tem um teatro, tem um cinema. Além de ter, dentro desse espaço também, um prédio da reitoria da UF. E eu já tinha ido nesse teatro, no Teatro da UF, para me apresentar quando eu era menor. E a Sheila sempre foi uma grande referência para a gente. Toda pessoa que chega no teatro procura a Sheila. Cadê a Sheila? Cadê a Sheila? Onde é que a Sheila está? E ela sempre recebeu a gente como se fosse a dona daquele teatro, né? E eu acho que ela é a dona daquele teatro, ela é a alma daquele teatro, porque todos os atores que chegam lá sempre procuram a Sheila. E um fato interessante foi que, em 2014, quando abriu a vaga para técnico de luz, eu encontrei com a Sheila próximo à UF, estava falando para ela que estava desempregado e tal, ela falou,
me dá o seu currículo, você quer trabalhar aqui na UF, fazendo luz? Eu falei, poxa, quero. Me dá o currículo que eu vou te botar. E aí ela pegou o currículo, ela tem um jeito muito espontâneo, né, de falar e tal. Eu falei, que bom, Sheila. E ela realmente conseguiu me colocar lá para trabalhar na UF. A UF estava parada por uma reforma que fizeram, mudaram tudo, né, reformou todo o nosso espaço lá, a galeria, o cinema, que é um cinema super emblemático de Niterói, um cinema que tem, né, que é vivo para a cidade. Infelizmente, nós perdemos vários cinemas de rua, né, passando por os shoppings e tal, e esse cinema da UF continua lá, e é uma referência cultural da nossa cidade aqui. E aí eu fui trabalhar para fazer luz lá, e aí trabalhei, e aí eu fui afinando esse laço de amizade com a Sheila, e até por conta do meu trabalho, porque eu comecei a ser muito chamado para, se eu estiver sendo longo, você avisa, tá, Tayane? Eu comecei a ser chamado, Tayane, não mais para atuar, e sim para criar luz, por conta da demanda dessa função no meio teatral. Então eu fui chamado, pô, Ricardo, vamos fazer luz. E a galera, mas ninguém vai me chamar mais para fazer teatro, para atuar. E a parte técnica precisa de uma demanda, né? E a luz tem esse lugar. E aí, a partir disso, eu fui fazer uma faculdade de cinema, porque eu sempre fui apaixonado pelo cinema. Eu me considero um operário da arte. Eu me considero um fazedor de cultura. Eu gosto de estar nesse lugar fazendo arte sem ter um lugar fixo. Eu gosto de, pô, um dia tô ali atuando, outro eu tô produzindo filme aqui, outro eu tô fazendo luz. Esse lugar de estar ao mesmo tempo fazendo vários trabalhos me deixa muito motivado. E o cinema é um deles. E aí, quando eu fui fazer a faculdade de cinema, eu não fiz UF, eu fiz Estácio, lá no Rio Comprido. Um curso incrível, vários professores que saíram da própria UF, vários professores que me motivaram e que me deram ânimo para que eu pudesse produzir cinema. Mas o que aconteceu foi que o meu trabalho de ator e de iluminador me consumia tanto tempo que eu não conseguia produzir. Eu não conseguia produzir cinema, eu não conseguia colocar para fora esse meu desejo, essa minha vontade de produzir cinema. E aí, em 2019, por conta do governo atual, que teve um corte de 30% inicial das verbas, né, para as universidades e tal, eu tive que... eu fui mandado embora da UF. E nesse meio tempo, eu estava com a vontade louca de produzir alguma coisa. Eu falei, Sheila, eu cheguei um dia em casa, fiz um roteirinho básico de algumas perguntas, cheguei na UF e falei, Sheila, quero fazer um filme com você. Eu fiz o filme especialmente para o Selucine, no tempo do Selucine de 3 minutos e tudo. Falei, cara, eu quero participar desse filme, você topa, você tá afim? Fala da sua vida. Eu cheguei, liguei o meu celular. Não tinha cuidado, eu não pensei em áudio, como é que eu vou pegar a fotografia, eu não pensei em nada. Eu liguei o celular e falei, Sheila, só te peço uma coisa, seja você, porque você já é incrível. Então, fale o que você quiser, eu vou te fazer algumas perguntas, você me responda da maneira que você quiser. E aí eu peguei ela num momento lá na nossa cozinha, que é o momento onde os técnicos ficam lá e ela sempre faz um cafezinho delicioso e tal. E a gente estava ali e tinham outras pessoas também que sabiam que eu estava gravando, mas que queriam intervir também, falar, participar, alguma coisa assim. E aí eu comecei a fazer pergunta e ela começou a falar e eu não sabia o que ia vir. Eu estava aberto realmente para a história dela, porque eu já conhecia a história dela,
E é incrível. E eu, como fazedor de arte, fazedor de cultura, artista, operário da arte, eu gosto de falar de pessoas, né, de seres humanos. Eu gosto de falar do humano. Me motiva a falar do coração, do humano, de falar, caramba, a gente é de carne e osso, pô, que legal saber que a arte transformou a vida dela e a vida dos familiares. E eu falei, cara, o que me motiva é isso, é falar desse humano, desse lugar humano. E aí eu gravei, e assim, sempre naquela prática dos brasileiros, a gente deixa para fazer tudo da última hora. Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu gravei com ela, fiz umas cenas, imaginei o que eu podia fazer, bababá, foi muito rápido e tal. Cheguei em casa, eu tinha uma noite para editar. Porque ia terminar o prazo do festival, da inscrição e tal. E aí eu fui editar, e mandei. E aí, Tayane, calhou, e para todos, né? Que isso foi incrível, mas eu acredito que seja uma obra divina, porque não tem muita explicação. No dia da premiação do festival, a Sheila foi assistir lá no cinema, porque o teatro fica do lado do cinema, lá no Centro de Arte. Então, a gente saiu do nosso trabalho, fomos ao cinema para assistir a premiação, que foi no cinema da UF. E aí, a Sheila foi assistir na tela enorme, ela ficou super emocionada. Vários funcionários da UF foram assistir e se emocionaram bastante. E no momento da premiação, a Sheila saiu. Ela foi lá para o teatro, porque ela falou que ela não queria ver. E aí calhou da gente ter ganho, né, o prêmio. E foi muito feliz, porque naquele dia foi o dia que eu assinei o meu termo rescisório. Foi o mesmo dia. No mesmo dia que eu assinei o termo para sair do meu trabalho, foi o mesmo dia que a gente ganhou a premiação. Isso, para mim, teve eu fiquei muito emocionado lá, como eu fico agora também, porque teve cara, foi algo inexplicável, assim. E o filme também, a gente fala muito sobre o Centro de Artes, que foi o lugar onde a Sheila trabalhou e o que mudou a vida dela. E eu saí de lá, não com rancor, nada, eu saí de lá com muita gratidão, porque pelo que eu passei lá, pelo que eu aprendi. Então, desde 2019, final de 2019 para cá, eu estou fora da UF, mas nesse tempo todo, aí veio pandemia, parou tudo e tal, só me motivou mais a produzir cinema. E aí eu comprei equipamento, quero produzir, já falei com o Marcelo em off, que eu quero participar do Selucine de novo. Porque é um festival incrível. É um festival incrível. E eu falei, cara, e assim, só me jogou para esse lugar. E parece que eu levei um pontapé nas costas, falando assim, meu irmão, vai lá, faz alguma coisa aí, produz alguma coisa. A gente teve que te tirar de um lugar que estava dando uma certa segurança para te jogar nesse lugar. E eu, participando aqui com vocês, estava aqui, caramba, quando que eu imaginei que eu poderia estar aqui batendo papo, conversando com uma galera tão bacana de cinema? Eu falei, cara, eu quero fazer isso para minha vida, eu quero trabalhar com isso também, entendeu? Eu quero produzir mais. A gente sabe que o nosso mercado, o nosso meio é muito curto, né? Não tem muito espaço, mas nesse lugar, como você mesma falou, que hoje, parafraseando o nosso querido Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e agora com o celular na mão, então assim a gente pode produzir filmes e falar da gente, porque quando a gente faz cultura, a gente fala da gente, a gente fala, a gente se vê em cena, a gente se vê na tela, a gente se fala da nossa história. Então isso enfim, eu prezo muito, e nesse momento, um momento difícil, acho que a gente olhar para a gente, falar da gente, isso vai engrandecer o nosso humano, né, a nossa vida. É isso. Sim. Obrigada pelo seu depoimento, porque assim, eu acho que isso transparece, né, no filme,
Eu acho que tudo isso aí, enfim, a história dela foi bem emocionante e, enfim, sou suspeita, gostei muito, parabéns. E Obrigado. sucesso para você, a gente está esperando o seu filme. Sim. Só algumas informações importantes também para a gente trazer aqui para vocês. Ao longo desses 10 anos aí do Selo Cine, a gente já somou mais de 2.000 filmes. Então, na edição Selo Cine em Casa, foram 175 filmes inscritos. Além disso, eu quero apresentar o júri desse ano. Então, vai ser o Marco Altibert, vai ser o Afonso Beato e o Silvio Gonçalves, que é o roteirista do Like. Então, esse vai ser o nosso júri desse ano, queria apresentar para vocês. E agora eu queria passar a palavra para o Franco Groia. Queria chamar o Franco aqui para dar uma palavrinha. Opa, obrigado, Tayane. Realmente só dar um alô, dar os parabéns, não só pela iniciativa da Casa Casados, do Cineclube, essa união também da ABC, né, dar um saudoso abraço aí no Marco, que há muito tempo que a gente nos fala, né, só pelas redes sociais e a virtualidade da internet. Mas, sem dúvida nenhuma, a iniciativa do Selo Cine, do festival voltado especificamente, né, para essa questão do celular, como plataforma, como meio, como possibilidade produtiva, né? Até em termos de pandemia, não seria a coisa mais apropriada no momento, né, da câmera na mão, né, naquela câmera do dia a dia, né, do diário, né, da vida cotidiana. E eu acho que o momento também é mais do que de vanguarda, e aí dar os parabéns à organização, porque eu mesmo aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, fora do eixo Rio-São Paulo, saudar também o Vitor, né, pertinho aqui de Barbacena, enfim, na jornada nossa enquanto realizador, né, e agitador cultural, né, a gente aprende a mágica do cinema experimentando, fazendo, né? E dentro dessa perspectiva, em qualquer lugar do país e no mundo hoje, né, as pessoas têm a possibilidade, e o evento, eu acho que a abertura das inscrições, né, a possibilidade até dessa, entre aspas, né, concorrência, né, produtiva, criativa, ela é por si só transformadora, né? A possibilidade, né, da narrativa ou da busca de uma nova narrativa, porque estamos numa geração, né, contemporânea de transformação, né? Eu também já fui lá estudante há 25 anos atrás, né, na Federal aqui de Juiz de Fora, tive a possibilidade, aí a gente não pode perder as oportunidades que aparecem, né? Sempre pensei em fazer cinema, mas estava no interior. E aí fui fazer rádio e televisão, né, na Faculdade de Comunicação, e aí do rádio e TV tive a oportunidade num convênio junto à prefeitura aqui, de ter cursos no audiovisual. Naquele momento, né, a palavra audiovisual já era transformadora, porque era o vídeo, né, o digital, iniciando a vida, né, que hoje o streaming faz aí, a internet 5G, e hoje não é diferente do que há 20 anos atrás, onde se engatinhava em questões de possibilidade técnica, e hoje, sem dúvida nenhuma, né, a prática, né, cotidiana, que é isso também na minha fala, é a possibilidade do celular, dá a qualquer pessoa, né, a possibilidade de pensar e fazer, experimentar. Festival, né, eu também criei um festival
né, em Juiz de Fora, nacional, em 2002, que é o primeiro plano, né? Convido a todos também a virem, a buscar na internet e inscrever seus filmes, mas o primeiro plano era, na verdade, o aprendizado enquanto realizador, que o curta-metragem sequer tinha um lugar do primeiro filme. Quem inicia na prática de cinema precisava de um evento primordial, né? Glauber Rocha começou com o primeiro filme, o Spielberg começou com o primeiro curta, né? E os primeiros curtas das pessoas, né? De um Cacá Diegues, que estava aqui ontem, bacana demais, né? A história que Afonso Beato, nosso grande mestre, coloca aqui, as pessoas começam, né? Começam com o primeiro filme. E o microfilme, ou a possibilidade hoje de contar histórias, é como contar e experimentar. A vanguarda está, eu acho que, em cada filme aí das edições passadas, né? Cada um de vocês aqui presente hoje contam e são testemunhas, são de fato sujeitos que transformaram os seus cotidianos nos seus celulares e nas suas histórias de vida, né? Ricardo aí, parabéns pela visão muito peculiar, muito singular, né? E muito sensível, né? Que viu o invisível do dia a dia da cultura, né? Hoje tão massacrada ou tão atacada, né? E que, graças à lei, né? Aldir Blanc, saudoso Aldir Blanc, que lutava também como artista, né? Era a nossa referência, e que bom hoje que o festival tem também a possibilidade de existir e dar oportunidades a cada um de vocês e de muitos outros, né? O momento é esse, né? O momento é agora, pensar o nosso futuro, que o nosso presente é pandêmico, né? Temos que nos cuidar e contar histórias para o amanhã, as novas gerações que vêm por aí. É isso. Obrigado. Aproveitando aqui, parabéns, obrigada pelas palavras. Aproveitando também, eu queria chamar agora o Clério Bach, que foi o vencedor com Isolation no ano passado. Então, foi o melhor filme da edição Celocine em Casa, 2020. Então, queria entender um pouquinho como é que veio essa inspiração, essa ideia do filme. Enfim, queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi... Porque foi um grande desafio, 2020 foi um desafio para todos nós, então queria ouvir um pouquinho como veio a ideia, se teve alguma questão com as gravações, enfim, queria ouvir um pouquinho de você, e prazer. Bom, boa noite, pessoal, uma honra estar aqui com vocês, e, enfim, eu fiquei extremamente feliz de ter vencido o Celocine do ano passado, e esse filme, né, o Isolation, ele surgiu, assim, foi bem despretensioso, na verdade, porque eu moro aqui, né, no interior do Paraná e trabalho numa produtora de filmes. Na verdade, eu sou formado em publicidade, eu sou publicitário, e aqui a nossa região, assim, o cinema mesmo, a produção em cinema é muito escassa, né? E a publicidade, de certa forma, é o que dá o acesso às produções audiovisuais ainda para nós. Então, a produtora que eu trabalhava na época, a maior parte da nossa produção era voltada para as marcas, para publicidade, televisão. Então, de certa forma, eu já tinha uma facilidade para trabalhar com o tempo mais reduzido, né? 15 segundos, 30 segundos, tentar contar uma história dentro desse formato. E aí, justamente com a pandemia, o que aconteceu é que, isso aconteceu no Brasil todo, mas aqui foi bem pesado, os nossos trabalhos e as empresas, as marcas passaram também a não investir mais, né, no trabalho publicitário, na produção audiovisual. Isso foi bem delicado, e foi um período que a gente, né, nós, né, o pessoal do audiovisual, diretores, produtores e tudo mais, a gente precisou
de certa forma, buscar algumas alternativas. E eu, né, foi justamente quando eu fiz o filme, foi no começo metade de abril. Eu estava em casa, né, todo mundo já estava em casa, a gente não tinha trabalho. Algumas produções estavam sendo feitas somente com edições, né, animação, entre outros trabalhos. E acabou tendo um pouco dessa inquietação, né? Porque eu estava sem fazer nada, sem produzir, estava em casa, de certa forma, e eu comecei a ter algumas ideias e pensei em produzir alguma coisa que fosse mais pessoal para mim, né? Que eu até então não tinha produzido nada. Vai fazer agora 8 anos, mais ou menos, que eu trabalho, né, na área de publicidade, com direção de filmes publicitários, principalmente. Também faço videoclipes e outros projetos, mas eu não tinha feito nada que fosse pessoal, né? Nada mais cinematográfico, né? Um projeto que fosse meu mesmo. E com algumas ideias eu comecei a pensar e planejar alguma coisa que tivesse a ver com a pandemia. E eu tinha essa máscara, que é a máscara que ficou meio a cara do personagem do Isolation, que era uma máscara que quando eu viajei para Veneza, na Itália, eu comprei ela por acaso, assim, achei muito legal. Eu gosto muito desses visual pós-apocalíptico, steampunk, Star Wars, essas coisas todas. Eu sou fissurado em ficção científica, terror, suspense, e acho que isso ficou bem claro, né, nessa produção. E é o que eu resolvi, né, chamei um amigo meu que trabalhava comigo, né, e a gente foi, né, nós dois, né, a gente foi num parque da minha cidade que, né, estava fechado, né, a gente conseguiu autorização, estava praticamente só nós dois. Eu resolvi também explorar um pouco disso. Eu trouxe muito das características daquilo que eu gosto no trabalho que eu faço até na publicidade, que é usar mais luz natural, né, rebater um pouco mais, luz da manhã. O verde aqui, que é uma característica também da cidade, nossa, tem bastante parque, é uma região mais agrícola, né? Então, mesmo tendo esse visual mais pesadinho, eu também trouxe um pouco do verde, do azul, que é uma cara da cidade aqui. E assim, a gente começou, eu produzi, acho que as captações duraram mais ou menos uma diária. Eu fiz algumas cenas em estúdio também, mas foi tudo bastante experimental. Eu comecei a buscar os elementos, assim, eu não tinha uma narrativa definida na minha cabeça do que eu queria, mas eu tinha cenas e ideias. Eu já tinha começado a pensar as informações, estava no começo da pandemia, né? Se a gente pegar, é até interessante pegar o filme para a gente ver como estava no começo. Ainda fala, 4 mil mortes, hoje a gente tem mais de 200 mil mortes, né? Não deu nem um ano, então eu tinha pincelado algumas informações que eu achava que seriam interessantes, e a minha ideia já era mostrar essa pandemia numa visão global, né, com informações de diferentes países, não só no Brasil, né? E comecei a pincelar essas notícias, informações, e separei. E preparei as cenas, busquei, comecei a experimentar, e esse meu amigo foi o personagem, a gente colocou máscara e foi fazendo várias cenas, experimentando no visual mesmo, nas movimentações. Foi muito mais câmera na mão. Como eu venho da fotografia, eu tive, né, essa questão estética ficou muito... Eu tentei experimentar muito isso. E depois, o filme em si, eu acabei construindo ele mais na montagem, né? A narrativa dele, a ordem dos elementos, como que eu queria. E, assim, como eu também sou montador, né? Eu faço finalização, faço, né, a fotografia, mas também faço a montagem. Eu comecei a experimentar muito a questão do som design. Eu achei que funcionaria bem pela questão de ser um filme mais de suspense, ter esse impacto. Eu pensei em explorar justamente essa relação do visual, mas que o som tivesse uma característica muito peculiar. E aí eu comecei a pesquisar elementos sonoros que tinham a ver também com esse universo da pandemia. Tanto que tem algum momento que tem a respiração, na verdade é uma respiração de um pulmão que eu coloquei, que eu fiz a montagem, que era de um pulmão que estava afetado pelo vírus do corona, que ele faz um barulho bem pesado, assim, parece ter um respirador mais forte. E aí eu comecei a trazer esses elementos e a montagem mesmo demorou mais ou menos uns 3 dias, assim.
mas meio direto, assim, dentro do processo mesmo. Mas foi bem legal, eu comecei a mandar para alguns amigos, né, que também trabalham na área, e eles acharam surreal, assim, gostaram muito, e até recomendaram para participar de festivais. Eu comecei a buscar também festivais, buscar editais também, né, com essa possibilidade de participar, né, e mostrar o filme. E aí foi muito legal, assim, ter participado do Selucine, ter, né, tido essa repercussão bacana do filme, né, ganhar, né, que foi uma honra enorme. E assim, né, não sei como que as coisas vão ser daqui para frente, né? Tudo acabou mudando, né? A gente está falando muito dessa questão até do celular, é uma realidade. Eu já fiz depois, né, nesse período de pandemia, a gente já produziu muita coisa só com celular, às vezes você está sozinho, né? Tem que diminuir equipe, tem que diminuir bagagem, equipamento, essas coisas. E hoje, é claro, né? Talvez muitas vezes pode não ser o ideal, mas você tem uma entrega de qualidade, de praticidade muito, muito boa com os celulares hoje. E aí o que permanece realmente, e é o mais importante, é a ideia, a história, a narrativa, né? Se você tem uma boa ideia, se você também gosta de audiovisual, se quer experimentar, o celular hoje também te permite isso, né? Você fazer coisas muito mais livres, encontrar a tua maneira de contar as histórias, o teu olhar, né? Eu acho que isso é algo que é fascinante de certa forma e democrático, né? Eu não sei se eu falei demais, tem mais algum ponto? Esse é um ponto bem importante. Eu acho que o celular ele democratizou muito o cinema, né? Assim, o fazer cinema. Então, acho que qualquer pessoa pode fazer cinema. Sim. Cada vez mais, assim, cada vez mais acessível. Você pega do seu bolso e já começa a filmar. Então, eu acho que isso realmente foi algo muito inovador, assim, para todo mundo, que sempre, né, tinha isso de, meu Deus, mas e equipamento? Então, acho que facilitou muito as coisas. E nesse cenário de pandemia também, eu concordo. Eu acho que você testar e você, né, utilizar essa ferramenta ali tão leve, tão fácil de transportar, enfim, acho que é isso. E assim, até eu me lembro bem, assim, que foi bem legal para mim, na fala da Maitê do ano passado, quando ela apresentou o meu filme como vencedor, a Maitê Piragibe, ela comentou muito que o filme trazia muito essa questão das nossas angústias, né? E realmente, né, eu percebo que, apesar da questão da pandemia, de ser um vírus, ser uma doença, ficou muito latente, né, as nossas angústias de estar isolado, da mídia com informação. A gente está preocupado com as pessoas próximas, a gente muitas vezes está envolto em incertezas que a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Muita coisa muda de uma semana para outra, e não só falando em questão do número de mortes ou até mesmo das pessoas infectadas, mas a própria realidade da questão social que nós temos, né? Enfim, shows, o próprio cinema, né? As pessoas poder assistir um filme, né? A aglomeração que a gente costumava ter. Então, tudo isso entra meio que numa angústia própria, pessoal, cada um, né? Acaba interpretando a sua forma, mas isso eu acho que é um peso muito grande desse novo cenário da pandemia também. E estamos aqui resistindo, estamos aqui fazendo cinema, né? Num festival de cinema. E agora eu queria chamar o Vitor. Obrigada, Clério. Muito obrigada mesmo pelas palavras. Queria chamar o Vitor também agora para falar um pouquinho aqui, para contar um pouco sobre o Pinguim, que foi ganhador dos prêmios de Melhor Ficção e o Prêmio Canal Brasil em 2019. Me conta um pouco dessa experiência, como é que veio essa ideia do Pinguim. Prazer, Vitor. Oi, Tayane. Prazer. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Então, enquanto todo mundo estava falando, eu até não sabia se eu podia levantar a mão, porque eu não queria estragar a ordem que a Tayane estava, né, passando assim, as falas, porque muita coisa do que foi falado, assim, sabe, meio que passou um filme na minha cabeça também. Alguém até disse que tinha passado um filme na cabeça, não lembro exatamente quem. Eu já começo a falar do Pinguim, mas é porque eu só queria comentar o que vocês disseram antes, porque essa questão de gravar filmes com o celular ou com alguma câmera, alguma coisa mais portátil, assim, é realmente a forma como a gente
começa ou a gente experimenta muita coisa, eu acho que ter o acesso a isso ajuda muito, porque quando eu estava, tipo assim, no ensino fundamental, sei lá, eu achava que eu ia ser escritor, porque eu ficava escrevendo sempre. Até que começou essa coisa de câmeras digitais, e aí eu comecei a filmar coisas com aquelas câmeras que a gente tinha, tipo, aquela Cybershot da Sony, de turistas, que todo mundo... que não é nada profissional, né? E no meu próprio ensino médio eu tive a grande oportunidade, porque tinha um festival da Abril, né, da editora Abril, que era para estudantes do ensino médio adaptarem livros da editora e você gravar em até 5 minutos. Aí eu consegui participar e foi mais ou menos nessa época que eu descobri, é cinema mesmo que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Mesmo sem ter aquela quantidade de equipamento, como a Tayane disse que ficou com receio de entrar em cinema porque ela não sabia como comprar aquilo tudo, o que me motivou foi isso. Então, é muito bom ter essa questão do próprio Cellucine, de ter um lugar para onde você produzir e mandar esses curtas pequenos para que as pessoas vejam, eu acho que é sempre muito bom. Então, passou um grande filme aqui na minha cabeça. O Franco falou do festival do Primeiro Plano, eu já conhecia, inclusive eu já estava até planejando em algum momento mandar coisas para lá. E também sobre o que o Afonso estava falando de cozinhar para as pessoas, eu também já passei por essa parte de assistente de produção, ficar lá na cozinha. Então, assim, passou muita coisa na minha cabeça enquanto vocês comentavam. Agora, em relação ao filme, né? Bom, primeiro eu também fiquei muito feliz com o convite, por ter sido selecionado, assim como o Clério ficou. Esse curta, na verdade, ele começou, a gente descobriu, um dos nossos professores de animação, ele descobriu que tinha um concurso sobre mudanças climáticas que era internacional. Aí era para você fazer um curta de pouca duração, mais ou menos uns 3 minutos mesmo, que era essa minutagem do Cellucine. E aí, uma das primeiras coisas que eu pensei é que eu queria algo que fosse, porque era internacional, algo que fosse universalmente entendível. E é por isso mesmo que o filme não tem nenhuma fala. Eu queria tentar deixar tudo nas próprias imagens, e também porque a gente teria alguns problemas para fazer um som que fosse bom. E também algo que fosse mais simples em ter poucas pessoas na produção. E aí, eu também gosto bastante de animação, inclusive eu gostei de alguns dos filmes, eu não sei se todos os realizadores estão aqui, eu até tenho perguntas para eles. E eu tentei ter uma vibe meio que de animação, o próprio curta, né? Só que ele é em live action. Aí eu tentei meio que misturar um pouco disso, dessa pegada que normalmente tem, de ter aqueles sons que é tipo... o Mickey Mouse, né, que a gente chama, que são aqueles sonzinhos tipo da pessoa subindo a escada. Tum, 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 tum. Eu queria colocar esse tipo de som no filme e deixar um filme com essa pegada próxima à animação. O concurso internacional não deu em nada. Só que aí, aquilo que o próprio Afonso disse, eu acho que é muito importante, mesmo que você não ganhe um festival ou algo assim, eu já fico bem... Você sempre aprende muita coisa produzindo, né? Às vezes você tem um resultado que você não imaginava. Depois que eu mandei para o Cellucine, eu não imaginava que ele ia ganhar o festival. Eu mandei justamente para as pessoas verem e conhecerem. Eu fiquei muito feliz com o resultado, mas é isso. Às vezes você aprende muito na própria produção e é bom que as pessoas assistam, mesmo que não dê o resultado. Eu acho que o resultado não saindo como você espera, talvez, não é um motivo para você desistir, pelo contrário, para você continuar produzindo, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do curta. Eu posso pensar em algumas outras coisas para comentar. Por exemplo, para filmar esse curta, eu pedi o apoio de um hotel lá de Itacoatiara, porque um amigo meu tinha ficado lá um tempo, eu fui lá, vi o apartamento e falei, olha, aqui pode funcionar para aquele filme. Aí eu depois fui lá meio que na cara de pau, pedi um dia lá para a gente filmar e deu tudo certo, né?
E eu também queria só comentar rapidamente, eu não sei se eu estou falando muito, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Eu queria comentar rapidamente que eu gostei também bastante dos filmes, tanto do Ricardo, eu achei muito legal ele falar que já filmou e já conseguiu no resultado, isso é muito bom quando você filma e logo depois você tem aquele resultado, mesmo sem aquele grande planejamento. E eu gostei bastante também, o Clério falou do som que ele trabalhou lá, do filme dele, eu tinha gostado bastante dessa imersão que o filme tem, e é uma ideia, assim, ele conseguiu, acho que, passar bastante coisa de uma maneira simples, né? Então, parabéns aí aos dois filmes, aos outros também, como eu disse, eu até tenho algumas perguntas para algumas pessoas, não sei se vai dar tempo, mas é isso. A gente vai ir justamente agora para perguntas, comentários sobre os festivais também, sobre o festival. Então, quem tiver alguma pergunta, né, sobre inscrições, sobre o festival, a edição desse ano, e também comentários sobre os filmes, Vitor, essa é a hora. Abrimos agora esse momento aqui. A minha fala, eu não sei, vocês ouviram até o final, é porque você tinha travado para mim, Tayane. Enquanto eu estava falando, o seu vídeo estava travado, mas eu acho que todo mundo, acho que deu para ouvir, né? Sim. Então, é porque um dos filmes que eu logo pensei, eu tinha falado das animações, tem aquele do interrogatório, que eu achei divertido, que são cachorros. Eu não lembro exatamente o nome da pessoa que realizou, eu até tenho... É o Raul, eu acho que ele não está aqui, que eu ia fazer algumas perguntas, mas eu acho que ele não está na nossa lista. E eu também pensei Teve um outro filme que passou também em 2019, talvez o Ricardo se lembre, porque foi na mesma premiação do nosso, que era o Banzo, que eu acho que é sobre o Pantanal. E quando eu estava assistindo, eu acho que isso deve ter passado também na cabeça de algumas pessoas, é muito curioso, nesse caso é um pouco triste, né, mas é curioso o quanto os filmes ganham um significado diferente de um tempo para o outro, porque eu tinha visto com um olhar em 2019, né, porque estava contando a história lá da professora sobre o Pantanal e tal, e como aconteceram aquelas queimadas ano passado, né, eu já fiquei imaginando, nossa, hoje eu já interpreto esse filme de uma maneira completamente diferente. Inclusive, eu não sei também se a realizadora está aqui, porque ela também poderia comentar o que ela percebeu em relação a essa mudança, mas eu acho que ela não está aí também, não. Mas foi isso que eu pensei. E em alguns filmes que eu também já tinha visto, a gente acaba dando um outro olhar, né, com as mudanças. O próprio Clério disse sobre o filme dele, que infelizmente já tem algumas mudanças nas estatísticas do filme, desde quando ele fez até hoje, tem o quê? Um ano, menos de um ano. Enfim, não sei se alguém mais quer comentar algo sobre isso. As pessoas que eu tinha pensado em perguntar são... eu devia ter olhado antes se elas estavam aqui, mas acho que são justamente as pessoas que não vieram. Vitor, é interessante, assim, é muito interessante, é muito bacana ver assim, que nesses 10 anos, né, a gente tem um mosaico gigante de filmes, e é muito legal a gente poder um dia ir atrás dessas pessoas que fizeram esses filmes todos, né? Aqui a gente tem a nossa equipe aqui, que a gente não apresentou ainda, que é o Sérgio Rossini e o Marcelo Goulart, que fazem parte da equipe, que estão aqui, que eles organizam tudo, planejam tudo, editam, enfim, trabalham já na Indiana, né? Além do Selucine. Mas a gente tem realmente um acervo muito interessante, né? Desses mais de 2.000 filmes nesses anos todos. Então, tem material incrível. E tem pessoas que a gente perdeu assim no radar, mas se a gente puder, a gente vai buscar essas pessoas, porque é muito interessante saber o que elas estão fazendo, como que elas estão hoje, né? Isso é uma coisa muito legal de saber, de ver. Eu não sei se eu falo porque eu não quero monopolizar a conversa. Sobre isso,
é muito bom também ver essa pluralidade dos conteúdos. Alguém comentou isso também logo no começo, né? Sobre você ter documentários, ficção, animação. Inclusive, em alguns momentos eu tinha até que pausar, né, nessa coletânea, porque você passa, às vezes, de um filme meio pesado, aí vem para um filme mais fofinho, aí depois vai para um filme engraçado. E é isso, é pouco tempo, são durações pequenas e é uma variedade muito grande, né? E eu até gostei de ter, como eu falei, revisto alguns, porque você pega um outro sentido já, depois que passa a exibição. Né? No meu caso, que tem uma temática ambiental também, o do Pinguim, naquela época estava acontecendo alguma coisa, acho que eram queimadas de novo na Amazônia, eu acho que eu até cheguei a comentar isso na época, não sei, sendo que o filme tinha sido produzido antes de acontecer, de ter algo dessa magnitude. Então, assim, eu acho isso sempre interessante. Eu tinha uma pergunta também mais para o Clério, em mais uma questão técnica, só que eu acho que ele acabou respondendo durante a fala dele, que era sobre a questão da fotografia, né? Porque tem um visual muito interessante o filme dele. Aí era mais para ele comentar sobre isso, se ele quiser comentar sobre... Porque ele disse que usou luz natural, rebateu algumas coisas. Eu não sei se ele usou uma câmera pequena, ou se eu acho que ele não gravou com o celular o filme, se ele quiser comentar. Oi. Então, tem algumas cenas que eu fiz em estúdio, que são pequenos recortes ali com luz, mas a maior parte dele foi gravado com luz natural bem de manhã, assim. Eu particularmente gosto de gravar externa, que, como eu estava falando, é um visual que é próprio aqui da região, esse verde, uma região mais agrícola mesmo, e o azul do céu nesse período estava bem intenso. E eu gravei bem cedo, comecei acho que era umas 6 horas da manhã, mais ou menos, para aproveitar o visual mesmo. E não, eu gravei com uma Sony, uma câmera, uma FS, e tem uma característica ali que parece pós-produção, mas eu passei vaselina na lente ali para dar um blur nela, assim, em alguns momentos, assim. Eu gosto, como eu falei, foi um filme que eu usei para fazer muito experimento. Aí eu usei um espelho também, tem uma cena que ele está deitado, que eu fiz uma subexposição, ele está bem deitado na grama, e aí eu peguei um espelho, tem até a minha namorada que me ajudou, ela rebatia o sol, ela fazia um recorte exatamente nele, assim, ela fazia tipo uma passagem, assim. Então foi um filme bem experimental, assim, para eu experimentar algumas questões técnicas que eu particularmente gosto, já trago em trabalhos meus, mas ao mesmo tempo também experimentar a coisa da narrativa, ver como que isso se aplicaria nessa ideia da narrativa, num visual mais pós-apocalíptico, e mais ou menos nesse sentido mesmo. Não sei se respondi, acho que... É importante, o som leva muito a gente também no filme. É um símbolo bem marcante, assim, do filme, acho que o som. E interessantíssima essa questão da vaselina. Não fazia ideia. Eu assim, foi algumas coisas que eu fui descobrindo